Depois dos bastidores desse vídeo, eu acho que eu mudei completamente a maneira como eu vejo as pessoas que gravam vídeos, porque foi assim... Deixa pra lá. Estou suando igual uma bica, mas vai dar certo. Eu vou gravar esta merda, nem que seja a última coisa que eu faça hoje, porque a minha yoga já nem sei mais pra onde foi. Bom? Bem-vindas e bem-vindos a mais um canal. A mais um canal não, porra, cara. A mais um vídeo do canal. Eu tô aprendendo. E vai assim mesmo. A edição quem faz sou eu mesma, então é assim que vai. Esse vídeo, pra quem não me conhece, que eu esqueci de me apresentar, porque isso também faz parte, né? Eu sou a Sá Souza, sou professora de yoga, terapeuta, mãe, estou atualmente grávida da minha segunda filha. E a ideia desse canal, tem um vídeo que fala sobre isso, mas a ideia é trazer conteúdo e apresentar mais conhecimento para os professores de yoga formados ou em formação, para que eles não passem pelos mesmos perrengues que um dia eu passei, desde que eu peguei o meu certificado lá em 2012, que eu já nem lembro mais quando foi isso, porque já faz muito tempo. Então, de 2012 até este vídeo que eu vos falo, já muita merda rolou, já muitas quedas eu caí e muita gente bacana eu conheci também, muitos cursos eu acabei fazendo e aí eu decidi fazer um combão, né, pegar todos os meus conhecimentos, todos os meus cursos e trazer um pouquinho de alguns detalhes que possam facilitar A vida de vocês. E é óbvio, uma pausa, porque o pedreiro que não vem pro meu prédio há 2 semanas resolveu aparecer hoje, que é o único dia que eu tô sozinha pra poder gravar. Um momentinho. Acho que agora dá. Até a próxima interrupção. Então, pra quem me segue no Instagram, Sá Souza Yoga, eu postei um Reels não muito tempo atrás, falando sobre 5 dicas que você pode usar para você poder dar as suas aulas de yoga para criança, para quem tem o interesse em trabalhar com Kids Yoga. Esse é um vídeo mais completo, então aqui eu trouxe 15 dicas, mais as 5 dicas que eu dei lá no... Contando com as 5 dicas que eu dei lá no Reels. Então aqui um total de 15 dicas para você anotar e para você poder trabalhar nesse universo, que é realmente muito gostoso, muito prazeroso. Eu trabalhei com crianças lá nos Estados Unidos, foi assim incrível, eu tive uma experiência única, mas dá um trabalho do caramba. E eu demorei um pouquinho para poder integrar todas essas dicas. Vocês vão me ver olhando aqui um pouquinho para baixo, porque todas as minhas anotações estão aqui. Lembra que eu faço tudo sozinha. Inclusive, se você não prestou atenção no VT, né, na abertura dos vídeos, sou eu em vários momentos, né? A mãe-mulher, né? A mulher-mãe que medita, a mulher-mãe que toma o seu café, a mulher-mãe que recolhe os brinquedos do chão e a mulher-mãe que toma uma tacinha de vinho no fim do dia. Então, se você é uma professora de yoga, mulher principalmente, e se você é mãe, assim como eu, a ideia é te mostrar através desse conteúdo que sim, a gente pode dar um trabalho do cacete, mas a gente consegue se reinventar, não importa o que aconteça. Então vamos lá para a dica número 1. Considere os tipos de aprendizado, não só para as crianças, mas também para a gente, como adulto, né? Quando a gente se coloca no papel de aluno. Então, existem os visuais, e os visuais vão ser aquelas crianças, por exemplo, que elas preferem ficar quietinha no canto delas, observar, aqueles que a gente taxa de tímido. Então, eles são os observadores. Eles vão olhar bastante para ver o que você está fazendo, para depois, quem sabe, fazer.
muito provavelmente a grande maioria dos alunos que são visuais, eles vão deixar para fazer em casa, porque é um ambiente onde eles se sentem mais seguros. Então, se você vê um aluno ali quietinho, deixa, respeita. Então é muito importante, sabendo agora essa constituição dos 3 tipos de aprendizados que existem, você não só falar, mas demonstrar e talvez também trazer uma demonstração em grupo. Então, o primeiro visual, eles também podem se parecer um pouco desinteressados, tá? Mas eles, na verdade, estão só entendendo o terreno. O segundo grupo é o grupo dos auditivos, são aqueles que aprendem melhor escutando. Tipo, galera que se dá super bem em palestra. Eu acho palestra um saco, uma pessoa que só fica escutando, falando, eu não posso fazer nada. Então, as aulas, por exemplo, da escola que eu só tinha que escutar, coloque o lápis no caderno, em cima do caderno, não anote nada, só escuta. Eu só me fudia literalmente nessas matérias, porque eu não sou auditiva. Então eu precisava estar fazendo algo, eu tenho uma mistura de kinestésica e visual, então eu precisava estar sempre fazendo alguma coisa para que a minha audição ficasse mais aguçada nas aulas. E o terceiro grupo é o grupo do kinestésico, são aqueles que a gente costuma dizer que tem formiguinha no bumbum, sabe, que não consegue parar quieto. Eles só estão esperando o momento em que você vai permitir que eles comecem a fazer. Então lembre que nós temos esses 3 grupos. Dica número... Peraí. Dica número 2. Conheça o seu público. Então aqui eu tenho até algumas dicas dentro da dica. Tenha um formulário que você pode dar para os pais, né, para o pai ou responsável, para que tenham as perguntas mais interessantes para você. Bom, óbvio também, questões importantes como medicamento, se a criança tem alguma coisa que você precise saber. Por exemplo, a Jojo, quando ela nasceu com um soprinho no coração. Ó, agora já tá tudo tranquilo. Mas se ela fosse uma criança que ainda tivesse algo no coração dela, é algo que eu comunicaria a um professor, né? Olha, ela tem uma questão no coração, então tem que ficar ligado nisso. Então é legal vocês saberem desse tipo de coisa. E vocês também podem perguntar coisas mais emocionais, o que seu filho gosta, o que ele não gosta, alguma área que ele seja sensível no corpo dele. A gente vai falar do toque um pouquinho mais pra frente, mas o que seu filho detesta, quais são os maiores sonhos, quais são os maiores medos, tem algum nome que eu devo evitar falar. Esse tipo de coisa é sempre interessante saber, porque dentro de uma aula a criança, ela precisa ser tratada com respeito e com individualidade. E além de você perguntar para os pais, nesse formulário escrito, tipo sanguíneo, médico, pediatra, essas coisas que é interessante você saber, isso nunca foi me dito, mas eu acho extremamente importante, é legal você também dar um tempo, quando você começa uma aula, é você permitir que cada criança tenha a chance de verbalizar. Hoje eu quero saber de vocês qual é o maior sonho de vocês. O meu sonho é isso, meu sonho é aquilo. E deixa eles falarem. Numa outra aula, qual o maior medo? Numa outra aula, qual é a sua cor favorita? E assim você vai conhecendo o seu público, sempre de maneira lúdica. Dica número 3, esteja aberto e seja amável, né, com as crianças. Eles são únicos, como eu e você. Eles têm as suas diferenças como eu e você. Então, tudo que eles querem, assim como eu e você, é ser acolhido num ambiente de comunidade, num ambiente onde todo mundo é diferente, tá? E detalhe, é muito mais fácil que eles ensinem para você mais do que você acha que você vai ensinar para eles, tá? Ali você vai ser no final da aula, você sempre vai perceber que você foi só um adulto falando blá blá blá, fazendo o seu melhor dentro do Kids Yoga, mas no final os ensinamentos que as crianças dão pra gente são ensinamentos pra vida. Número 4, tem expectativas realísticas. As crianças, elas não prestam atenção como os adultos. Não adianta você esperar que a criança vai ficar sentadinha o tempo todo no tapetinho dela, igual a gente fica numa aula, porque elas não vão, eu nem espero que elas fiquem, tá? Aqui a gente aproveita para mudar o conceito de crianças boazinhas e crianças que obedecem.
porque a gente não quer isso. Nós não queremos mais crianças boazinhas e que obedecem. Nós queremos crianças que saibam verbalizar aquilo que elas gostam, que elas não gostam, mas que também aprendam que tem regras, que a gente precisa seguir algumas, mas não que elas são boazinhas. Elas nem sempre vão querer participar da aula e tá tudo bem. Se você tiver 5 alunos e só 2 participaram, 3 quiseram ficar ali quietinho, de tempos em tempos você vai lá perguntar, tá tudo bem? Olha, você quer brincar com isso? Olha, você conhece esse animalzinho aqui? Oh, vou te mostrar uma postura muito legal, você não precisa fazer agora, mas talvez você pode mostrar para sua mãe depois. E aí você vai mostrando que você está interessado nessa criança e que você está ali para acolher. E por último, não esqueça dos tipos de aprendizagem. Vai que essas crianças que não querem participar nesse momento, elas são as crianças que aprendem escutando ou vendo. Dica número 5, esteja pronto para mudar tudo. Tudo que você planejou para essa aula pode ir por água abaixo e falar, deixa para lá tudo que eu tinha planejado, vamos fazer tudo diferente, porque depende muito do humor do coletivo. Se você tem uma aula mais calminha, hoje você quer começar a introduzir os conceitos da meditação e a criançada chega no porreta, derrubando tudo, destruindo tudo, agora é o momento para você puxar aí alguma ideia e quebrar tudo aquilo que você tinha considerado fazer. Dica número 6, pense em segurança em primeiro lugar e pense também em regras. E o que eu acho muito legal, não importa quantas turmas você tenha e quantas crianças você tem na sua turma de Kids Yoga, você explicar os conceitos de segurança numa mensagem lúdica que todos entendem, mas principalmente talvez pegar uma cartolina ou pegar um quadro branco ou um quadro que você tiver, lembrando das crianças que são visuais, e pedir para que cada uma delas crie uma regra. Não que essa regra vai ter uma consequência se alguém quebrar, algum tipo de punição, mas é mais uma regra do tipo para que elas entendam dentro da cabecinha delas que existem regras de segurança e elas vão estar se policiando uma a outra, em vez de você entrar numa pirâmide de hierarquia onde você é o professor e elas são as crianças. Não. Dentro de uma sala de Kids Yoga, todo mundo é igual, inclusive você. Número 7, trabalhe a sua confiança, porque uma coisa é certa, quando eu entrei pela primeira vez numa sala, que eu fui dar minha primeira aula de Kids Yoga, cara, eu fiquei com o Fereps na mão, porque assim, era muita criança. E era ainda nos Estados Unidos, então as minhas primeiras aulas de Kids Yoga foram lá, com grupos grandes, variavam de 2 a 4, depois 4 a 6, então assim, foi bem intimidante, sei lá. Fiquei com o Foreps na mão, fiquei tensa, eu suava igual eu tô suando agora, mas é que aqui realmente não tem ar-condicionado. E porque o que a criança é? A criança ela é sincera. A criança, se ela gosta de você, ela gosta de você. Se ela gosta da tua aula, ela vai te falar isso. Agora, se ela achou a tua aula um porre, ela vai falar isso na sua cara sem filtro. Acolha essa honestidade, acolha essa verdade. Porque essas crianças que a gente acaba podando são os adultos que lá na frente não vão conseguir verbalizar aquilo que pensa. Então a gente pode, na verdade, instruir maneiras diferentes de falar, mas sim, dá um cagacinho. E dependendo da idade, você vai precisar sim que tenha pelo menos um responsável. Imagine você numa sala sozinho com 10 crianças com idade de 2, 3 e 4 anos, ou 2 e 3. É muita criança de tão pouca idade. E pode ser extremamente desafiador. Então, quanto menor o grupo, menor a idade das crianças, você precisa sim ter a presença de um responsável para essa aula. E esse responsável não é para ficar lá igual 2 de paus, igual uma estátua. É um responsável que participa. E você, além de ser o professor, você vai ter uma criança. Essa criança vai ser uma boneca, vai ser um bichinho de pelúcia. Espera um pouquinho, rápido. Olha,
esse calor tá demais, tá demais, tá demais. Aproveitar que o helicóptero tá passando também. Ótimo. Então, dica número 8. Seja brincalhona, seja brincalhão. Esse é o melhor momento para você se reconectar com a sua criança interior. Nenhuma criança quer fazer absolutamente nada com um adulto chato, com um adulto cheio de regras, cheio de não pode isso, cheio de não me toque, cheio de não sei o quê. Então, com mais você acessar a sua infância, com mais você acessar o seu lado brincalhona, brincalhão, mais sucesso e desenvoltura você vai ter nessas aulas. Dica número 9, sobre o toque. Se você já deu aula para adulto, você vai entender o que eu tô falando, que são os ajustes. A ideia do ajuste, ela também tem que ser trazida para as crianças para uma aula de Kids Yoga com respeito. Primeiro, eu sugiro que você fale com o pai ou responsável. Olha, às vezes durante a aula, para manter a segurança física do seu aluno, eu vou precisar segurar e tocar no seu aluno. Mas o toque é segura embaixo do braço, segura pela mão, tá? Então só para você saber. Assim o pai já tá de olho. E você também pedir sempre permissão. Joãozinho, tudo bem? Se a tia Sá, sei lá como que você quer fazer essa comunicação. Se a Sá segurar você para você conseguir passar por essa ponte de bloquinhos para você não cair, ó, segura só no meu dedo. E se o Joãozinho cair, eu tô ali para acolher. Tá? Então tenha essa comunicação tanto com o pai, mas o reconhecimento com a criança. E lembra de tudo que você for falar para as crianças, ajoelhe-se. Fale olho no olho para sair da hierarquia, de igual para igual. Dica número 10. Talvez você fique um pouco bodeado, porque a aula de Kids Yoga é repetição atrás de repetição. As crianças aprendem por repetição. Então planeje as suas aulas para que elas sejam mensais. Depende do seu lesson plan, depende do seu planejamento de aula, mas que elas sejam no mínimo, principalmente se for uma vez na semana, para que ela seja no mínimo um mês, exatamente a mesma coisa, a não ser que você tenha que fazer aquelas mudanças de última hora, mas com conteúdo de aulas que você repita o máximo possível as mesmas coisas para as crianças, para que elas vão gravando e vão aprendendo. Número 11, tenha uma atitude estável. Às vezes a gente realmente não tá bem. E para dar uma aula de Kids Yoga, a gente tem que estar com o nosso humor elevadíssimo, lá em cima. Então, eu te aconselho a que você tire uns 5, 10 minutos antes da sua aula, para que você consiga se centrar, consiga se recompor, porque as crianças sentem. Aí imagina, chega toda aquela turma maravilhosa de Kids Yoga, e aí sente a tua energia toda cagada, toda para baixo, e aí pum, pegou todo mundo. E as crianças da nova era, gente, eles pegam a nossa energia de longe, tá? Então a gente quer o contrário, nós queremos ser energizados por eles, em vez de mudar a energia de todo mundo por causa da nossa. Então use esses minutinhos para vocês se recomporem. Dica número 12, eu tô apaixonadíssima por essa dica, porque é uma dica que eu tenho me dedicado muito nos últimos meses, principalmente depois que eu descobri minha gravidez, que é comunicação positiva. Eu lembro quando eu comecei a dar aula para crianças, eu falava, não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o que, não pode não sei o que lá. Então foque sempre no positivo. Para uma criança, se você fala, não bota o dedo na tomada, ela vai querer botar o dedo na tomada, porque deve ser divertido. E geralmente a gente, bota, não, faz isso. E aí ela vai cancelar esse não, porque ela chamou uma atenção ali desse não, e ela vai querer fazer. Então se você viu que um dos seus aluninhos está indo fazer algo que você considera que não é certo, mude o foco para algo positivo. Maria, vem ver que legal esse bichinho, você já viu como que dá para fazer um túnel de bambolê? Olha a chuva de bolinha de sabão. Muda para algo positivo. Então foque no positivo sempre, foque naquilo que pode.
Evite recompensas. Eu também não conhecia isso na época que eu dava aula de Kids Yoga. Então, quem fizer isso vai ganhar não sei o que, quem fizer não sei o que vai ganhar não sei o que lá. Da mesma maneira que você vai evitar punição. A gente na comunicação positiva, né, que é o que eu tô trazendo para dentro da minha realidade como mãe, não existe recompensa e não existe punição. Então, tenta cancelar isso. Cancela, cancela, cancela. E provavelmente, se você vê acontecendo, vem muito da nossa infância. E fale com um senso de comunidade. Quando algo acontece, em vez de você falar, Maria, você isso, você aquilo, você não sei o que lá, para que a Maria não se sinta exposta dentro daquela comunidade de várias criancinhas que são iguais a ela, iguais pelo tamanho, mude para o nós. Então, Maria, que quando a gente não sei o que, nós não sei o que lá, então usa sempre o nós, fale sempre o nós, de igual para igual. E aí, para essa da comunicação positiva, eu quero dar algumas dicas. A primeira dica é: conheçam e sigam o trabalho da Aline de Rosa no Instagram, vou deixar o arroba dela aqui. Ela é uma educadora da disciplina positiva, atualmente focada para mães, mas muita coisa do que ela fala tem como você levar para sua aula de Kids Yoga. Então, mesmo que você não seja mãe, que você não seja pai, você não tenha interesse futuro disso, pelo menos siga para você entender alguns macetes da comunicação positiva, da disciplina positiva, que é muito legal você poder levar isso para dentro da sua aula. E aí, 2 livros que eu quero indicar. Um é o Comunicação Não Violenta. Esse que eu coloquei aqui, eu não encontrei ele em papel, eu só encontrei ele num aplicativo que chama Outbooks, então eu escutei esse livro durante as minhas caminhadas. E O Cérebro da Criança foi um outro livro assim que transformou a minha cabeça, para você entender a divisão do cérebro, onde está o caos, onde está a nossa rigidez, qual é o lado da emoção, qual é o lado da razão e por que muitas vezes a gente bate de frente com as crianças. Então vamos lá. Seguindo, número 13, dica número 13, tenha presença, flexibilidade, espontaneidade e criatividade. São muito mais importantes todos esses elementos, mais ainda do que o seu planejamento de aula. Então, se você precisar mudar a sua aula todinha, você vai mudar. Talvez você mude a sequência, mas você consiga manter aí alguns elementos que a gente já falou que são importantes. Número 14. Tenha uma carta na manga, uma cartola mágica, um saco de surpresa, não importa como você vai chamar isso. Mas isso vai ser o seu improviso. Quando você vê que tá dando ruim, você vai puxar ali uma música, um prop diferente, um desenho, um asana, algum tipo de jogo, não importa o que. Mas lembra que é sempre pro senso de comunidade. Fez para um, fez para todos. E, por último, nossa 15ª dica, use as suas aulas de Kids Yoga para que elas sejam tanto quanto educacional, esquece esse tanto quanto, apaga daí, para que elas sejam educacional e divertida ao mesmo tempo. Então, o que eu gostava muito de fazer? Eu gostava de escolher um livro e eu começava, em um determinado momento no começo da aula, eu lia esse livro para as crianças, e a gente acabava tendo a aula baseada nesse livro. Então, depois disso, você faz perguntas abertas. Por exemplo, por que a gente tem que beber água? Por que a gente tem que respirar? Por que sem o esqueleto o nosso corpo não se mexe, a gente não tem sustentação? Então, trazer todo esse conteúdo para que você tenha também uma questão educacional. Uma coisa também que você pode tentar fazer, se você estiver dando uma aula particular para um grupinho fechado da mesma escola, da mesma turma, é você conversar com a professora daquela escola e perguntar o que vocês estão trabalhando esse mês. E aí você traz para dentro da sua aula de Kids Yoga o mesmo conteúdo. Então eu espero que você tenha gostado. Se você não segue o canal, segue. Se você não curtiu, curte. Envia. Tenha consideração, tá um calor do... Eu tô suando. E é isso. Até o próximo vídeo. Dicas e sugestões, reclamações nos comentários.
E depois que eu entrar no ar-condicionado eu respondo todo mundo, tá bom?